Por xingo, ficar de joelho, tomar de cerveja na cabeça gelada, sendo chutado, xingado, urinaram em cima de mim, fizeram tudo nessas festas. Era obrigado aí, fui ameaçado aí várias vezes. No primeiro dia de aula já foi recebido na sala por um bando de veterano, me avisando que eu não era ninguém lá, que a partir do momento que eu estava lá eu devia andar de cabeça baixa e respeitar eles. Ser obrigado a subir a escada de joelho, ser obrigado a fazer o que eles querem, ser xingado o dia todo. Tudo de pensar de ruim, tipo, tudo que humilhação que você passar, que é o oposto que o médico deveria fazer. Boa tarde. O relato deste estudante mineiro que viveu um pesadelo com um calouro de medicina na Unicamp, em São Paulo, é um alerta contra os crimes praticados por universitários veteranos dentro de instituições de ensino superior no nosso país. Sim, são crimes. Os trotes deste tipo têm que passar a ser tratados como tal. E a Universidade Federal de Minas, para onde esse rapaz conseguiu, por ordem judicial, ser transferido, anunciou medidas duras para punir quem insiste nessa prática incabível em pleno século XXI, dentro de universidades que prezam pelo estudo acadêmico, por descobertas que levem ao desenvolvimento humano e à melhoria da vida. Outros detalhes deste caso de trote criminoso você vai ver na reportagem completa já já. 4 jovens foram pegos em flagrante por arrombar e furtar uma casa em Sabará, na região metropolitana da capital. Eles estavam com os produtos do roubo e uma arma num carro quando foram abordados pela PM, mas na delegacia acharam a maior graça de tudo. 3 jovens e um adolescente de 15 anos rindo à toa. A gente quer entender, ué. Por que você tá rindo, mano? Vocês arrombaram uma casa, qual que é a graça? É doido, eu não vou chorar não, ué. Vocês arrombaram uma casa, roubaram tudo, qual que é a graça disso? Não é graça nenhuma não, vou chorar. Não vou chorar não, ué. É melhor rir do que chorar. Eu não tava no meio não, moço, eu não sei nem de... O grupo foi preso depois de arrombar e furtar objetos de uma casa no bairro Novo Horizonte, em Sabará. Hércules dos Santos Fernandes, de 19 anos, Rafael Pereira da Silva, também de 19, Cleiton Alves de Araújo, de 18, e o menor estavam neste Voyage. Dentro do veículo, a PM recolheu 3 televisores, um monitor de computador, impressora, um ventilador, diversos relógios, celulares, dinheiro e estas joias avaliadas em R$4.000. Os bandidos foram cercados pelo patrulhamento de motos já no bairro Boa Vista, em BH. Eles simplesmente acataram as nossas ordens e não desrespeitaram em momento algum. Eles estavam muito nervosos porque flagramos ele. Tinham terminado de sair do crime, tinham terminado de arrombar. Depois de recolher os objetos, os militares vasculharam todo o interior do veículo e descobriram uma arma escondida debaixo da borracha do câmbio de marcha. O revólver calibre 22 estava com a numeração raspada e carregado. Segundo a polícia, era usado pelo adolescente. O dono da casa arrombada não quis mostrar o rosto por medo. Quando chegou do trabalho, encontrou o imóvel revirado. Falta de segurança, falta de punição, falta de adoção de providências pelas autoridades, até porque é o segundo fato que ocorre comigo nos últimos 2 meses. No dia 20 de junho, eu tive um veículo tomado de assalto às 9h30 da manhã na Avenida Antônio Carlos, também não localizado, e esse fato agora, às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, plena luz do dia, né? Os assaltantes já têm passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico. Por que você decidiu fazer isso? Deu na teia. O que vocês iam fazer com os produtos roubados? Utilizar ou vender. Vender para quê? Aí você quer saber demais. Não, é pra gastar, velho. Revoltado, o pai do adolescente diz que já não sabe mais o que fazer com o filho. Ele tem de tudo. Tem a cama dele separada dos meninos, tem o guarda-roupinha dele separado, tem de tudo. Comida, roupa lavada, tudo. O que você acha que ele envolveu? Já chamei para trabalhar comigo, não quis. Sou a favor da prisão para menor. Porque eles não podem fazer o que está fazendo. Se você põe um menor para trabalhar, você está escravizando para trabalhar. Muitos conselhos eu já dei. Não tem mais que nem falar mais nada com ele. Bater a gente não pode. Prender dentro de casa a gente não pode. E aí encontra ele agora aqui com a polícia. Encontra ele aqui, vai chegar em casa e vai apanhar.
Infelizmente, esse é o retrato, a realidade de uma parte grande da nossa juventude brasileira. Falta uma educação boa, instigante para eles na escola, para apontar caminhos e oportunidades melhores para o futuro. Sem isso, os casos se repetem. Na capital, adolescentes furtaram e provocaram um incêndio em uma loja de chocolates na Avenida Afonso Pena. O incêndio foi nesta loja que fica num prédio histórico, tombado pelo patrimônio público municipal. O imóvel ocupado por vários comércios é de 1896. De acordo com o dono, que não quis gravar a entrevista, antes ele tinha muita madeira por dentro, mas após uma reforma, o material foi trocado por alvenaria, o que impediu que as chamas ganhassem maiores proporções. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a loja foi invadida por 2 adolescentes de 13 e 14 anos. Eles entraram por aquela abertura ali no alto do prédio e tiveram acesso ao local. Lá dentro, usaram uma vela para iluminar, mas houve um acidente e a vela caiu no chão. O fogo começou. No meio de tanta fumaça, eles não conseguiram sair lá de dentro e precisaram gritar, pedindo socorro. Bombeiros arrombaram a porta de aço e socorreram os garotos que foram levados para UPAs da região. Segundo os 2 menores, havia um terceiro que entrou no estabelecimento primeiro e deixou uma vela no local. E depois os 2 adentraram, o terceiro saiu e essa vela estava próximo de madeira e iniciou todo o fogo. Não sabemos se existe esse terceiro na história ou eles é que não querem contar que de fato colocaram a vela e iniciou toda essa situação. Esta foi a segunda vez que a loja foi invadida nos últimos dias. Só para você ver que perigo, né? É um absurdo, né? Impunidade, né? Fica aí, né? Por isso que acontece isso. Doces e objetos atingidos pelo fogo foram jogados na calçada. Teve gente que aproveitou para encher a sacola. Tá levando para comer ou para vender? Para comer. Para comer? E você, tá pegando um chapéuzinho aí? Tô não. Não vou levar não. Tô olhando só. Porque não é porque está na rua que não tem dono, né? Na Avenida Raja Gabalha, também na capital, a vidraça da fachada de um supermercado foi estilhaçada a tiros. Testemunhas disseram que esses disparos foram feitos por 2 homens que passaram em uma moto por volta de 10h30 da noite. A fachada foi tampada depois por uma placa de metal. Segundo a PM, o atentado pode ter sido em represália à morte de 2 homens suspeitos de tentar assaltar o comércio na noite da sexta-feira passada e que foram atingidos na reação do segurança da loja e de um policial que passava pelo local na hora. Nasceu nessa madrugada o filhote da gorila Lulu com o macho leão no zoológico de BH. Ele é o primeiro nascido em cativeiro na América do Sul. Nós vamos ao vivo para lá, para o zoológico, com a repórter Samara Costa. Boa tarde, Samara. Já deu para ver se é macho ou se é fêmea esse filhote? Ei, Laura, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Ainda não, Laura, e muito provavelmente nos próximos dias também não, viu? Porque a mãe fica o tempo todo agarrada ao filhote. Aqui o recinto dos gorilas foi isolado e os visitantes que chegam aqui ficam morrendo de curiosidade para ver aí esse novo integrante. Mas, segundo os médicos veterinários, nesse momento é importante que mãe e filhote fiquem em um ambiente de muita tranquilidade, de silêncio. E a gente está aqui tentando ver, observar, para ver se consegue ver alguma coisa, mas os gorilas não querem saber de sair daquele espaço lá que eles ficam fechados. E esse é o primeiro gorila da espécie a nascer em cativeiro na América do Sul, portanto, é o 9º a nascer no mundo este ano. Em 2013, foram 28 gorilas. E olha, o macho leão, que tem 16 anos, também engravidou a outra companheira dele, a Imbi, que tem 14. O filhotinho da Imbi deve nascer aí em setembro. E o bom, Laura, é que esses 2 filhotes, eles vão ficar aí no mínimo aqui no Zoológico de Belo Horizonte nos próximos 8 anos. Olha só que maravilha. A gente está aqui acompanhando, observando tudo para ver se consegue ver alguma coisa, mas até agora eles realmente não saíram de lá. Laura, é com você. Obrigada, Samara. Ainda bem que o zoológico nos ofereceu aquelas imagens ali que a gente pôde ver da mamãe Lulu com o novo filhotinho do zoológico. E nós vamos ter aí, então, muito tempo para poder visitar o zoológico e ver o novo integrante.
Um mineiro de Contagem, calouro de medicina da Unicamp, conseguiu na justiça uma autorização para ser transferido para o UFMG depois de ser vítima de um trote violento no campus da Universidade em São José do Rio Preto, São Paulo. Ele contou à repórter Débora Morato o horror que passou. Fui recebido por xingo, ficado de joelho, tomado cerveja na cabeça gelada, sendo chutado, xingado, urinaram em cima de mim, fizeram tudo. Luiz Fernando Alves, de 22 anos, é autista. Ele passou no vestibular de medicina e foi morar em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas o sonho de virar médico se tornou um pesadelo. Logo no início das aulas, os veteranos abusaram dos trotes. No primeiro dia de aula, já foi recebido na sala por um bando de veteranos, me avisando que eu não era ninguém lá, que a partir do momento que eu estava lá, eu devia andar de cabeça baixa e respeitar eles. Que eles estavam lá mais tempo e era uma hierarquia aquele lugar. De início eu pensei, isso é trote, alguma coisa. Faltei na aula nesse começo. Logo em seguida que eu volto para a faculdade, começa tudo de novo. Ser obrigado a subir a escada de joelho, ser obrigado a fazer o que eles querem, ser xingado o dia todo. Tudo de pensar de ruim, tipo, tudo que humilhação que você passar, que é o oposto que o médico deveria fazer. O estudante conta que um outro calouro foi fotografado caído no chão do banheiro, desacordado. Os novatos tiveram ferimentos nas mãos, no rosto, perna e orelha. As fotos, tiradas pelos próprios alunos durante a festa, foram divulgadas na internet. Em mensagens de celular, os jovens se mostraram com medo. Neste texto, um aluno disse que seria muito ruim 15 calouros tomarem o trote que seria para 80. Como resposta, um jovem disse que ficaria rezando por eles. Uma das mensagens foi diretamente para Luiz Fernando. Nesta, ele foi incentivado a ir, porque caso contrário, iriam atrás dele. Além da tortura física e psicológica, Luiz Fernando também sofreu preconceito por ser mineiro e até recebeu ameaças de morte. Quando sentiu que já não aguentava mais tanto sofrimento, o estudante decidiu abandonar a faculdade em São Paulo e voltar para casa e ficar junto da família em Contagem. Não tinha como aguentar, aquilo não era vida. Para mim é melhor você voltar, tentar de novo, do que aguentar tal situação. Estudei tanto para passar, acreditando que eu ia poder, agora, o dia que eu passei eu falei, agora eu tô tranquilo, tenho paz, poder chegar, comemorar. Nada, chego lá, sou recebido assim. Antes de deixar a universidade, o estudante registrou boletim de ocorrência na delegacia de São José do Rio Preto. 7 alunos que teriam participado do trote foram punidos com 1 semana de suspensão. O advogado de Luiz Fernando entrou com pedido de transferência para uma faculdade pública daqui de Minas, mas foi negado porque a justiça entendeu que ele poderia fazer outro vestibular. Quem concedeu a transferência para o UFMG foi a Justiça Federal. A gente vai atrás das providências criminais e cíveis também, que ele deve ser indenizado pelos danos morais que ele sofreu. E apesar de ter ocorrido em uma festa fora da universidade, ela foi conivente com isso, ela é conivente com isso. Agora entrar para a faculdade, estudar o máximo possível, tentar esquecer tudo que aconteceu, nem lembrar que eu passei daquele lugar e correr atrás de tudo que foi perdido por enquanto. Na semana que vem ele deve começar a frequentar as aulas na UFMG, onde o ano letivo já começou ontem e a reitoria baixou uma resolução que proíbe expressamente qualquer tipo de trote. A universidade anunciou que vai punir, inclusive com suspensão e expulsão, quem fizer brincadeiras que impliquem agressão ou preconceito entre estudantes. A medida também é educativa para respeito aos direitos humanos e contra essas comemorações, como a do ano passado no prédio da Faculdade de Direito, essas imagens que a gente está mostrando, fotos postadas no Facebook, mostraram o tom dessa recepção aos calouros, um aluno amarrado, numa pilastra com uma fita zebrada, ao lado de veteranos, um deles caracterizado como Hitler, fazendo uma saudação nazista. Teve outras imagens também, como uma de uma estudante com o corpo pintado de preto e corrente amarrada às mãos, puxada por um veterano com uma placa dizendo Caloura Chica da Silva, em referência à escrava famosa em Minas. O processo disciplinar deste caso está em fase final de apuração, deve ser divulgado ainda neste mês. A nova resolução baixada proíbe trotes que envolvam, incitem agressões físicas, psicológicas ou morais, resultem em coação física ou psicológica, em humilhação,
danos ao patrimônio público ou privado. São condenáveis também ações que evidenciam opressão, preconceito ou discriminação, que obriguem alunos a usar roupas, acessórios ou cobrir o corpo com qualquer tipo de substância, a ingerir bebida alcoólica e demonstrem qualquer intolerância política, ideológica ou religiosa. Como eu falei aqui, isso é incabível nessa época em que estamos vivendo. A equipe do Jornal da Alterosa se reencontrou com uma mulher que escapou da morte por muito pouco. Há 13 dias, numa manhã chuvosa, ela caiu com o carro no Ribeirão Arrudas. A equipe da repórter Samara Costa, que estava indo para outra reportagem, parou para ajudar e chamar o socorro. Fomos recebidos com um sorriso e carinho. Ao rever as imagens feitas pela TV Alterosa no dia do acidente, Daniele Silva Sobrinho, de 32 anos, se emocionou. Hoje eu vejo as imagens e vejo assim que era impossível ter saído do carro igual eu saí. Foi no dia 25 de julho. Ela disse que perdeu o controle da direção após ser fechada por um veículo na via Borba Gato, no bairro Marzagão, em Sabará. O carro rodou na pista e caiu dentro do Arrudas. Chovia muito no momento do acidente. O meu corpo já estava todo dentro da água. Aí eu ficava escutando os carros passar em cima, que eu estava na ponte, e passava carro, e passava o tempo e ninguém aparecia. Nossa equipe passava pelo local e ajudou a chamar o socorro. Tem uma senhora que caiu dentro de um córrego. Ela está precisando de socorro urgente. Já há 30 minutos, as pessoas estão tentando ligar para vocês aí e até agora nada. O motorista de uma ambulância não quis parar. 2 policiais militares a levaram até a UPA do bairro Nações Unidas. Daniele só teve alguns arranhões no braço direito. Na UPA, infelizmente, o raio-x estava quebrado. Aí eu consegui ir para o hospital militar, que foi onde eles prestaram todo o socorro, onde eu fiz todos os exames necessários, tomei a medicação necessária. Uma das primeiras pessoas que ajudaram a Daniele foi o Ronaldo. Ele seguia de carro logo atrás e viu quando o veículo dela caiu no rio. Já desci do carro imediatamente, entrei no córrego, onde é que estava aquele cano, né? Ela saiu e ficou de bruço, com o rosto dentro da poça d'água, perto do meio-fio. Porque a todos os momentos ali eu tentava, portanto, eu fiquei sem jeito. Eu queria tirar a minha camisa, que estava seca, para dar ela, que ela estava tremendo muito. Muito obrigado mesmo, porque assim, foi um momento muito difícil na minha vida. Agora, olha só o caso que aconteceu no trânsito de Belo Horizonte nessa madrugada. Uma mulher que estaria drogada, tentando se suicidar, se jogou na frente de 2 carros e provocou acidentes na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Num deles, o motorista desviou, bateu numa árvore e ficou ferido. As imagens de um cinegrafista amador mostram a movimentação da polícia na região onde aconteceu o acidente. O ponto ficou bastante amassado na lateral e no teto. Lá dentro, manchas de sangue. No chão ficaram as marcas da trajetória feita pelo veículo, que saiu da pista e atingiu a árvore no canteiro central da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Veja o momento exato da batida. Paulo Henrique Ferreira Fonseca Lima, de 26 anos, estava sozinho no veículo. Ele teve ferimentos graves. Esta padeiro do outro lado da avenida também se envolveu no acidente, mas apenas o para-brisa se quebrou. O motorista teve escoriações leves. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas. Os feridos foram levados para o Hospital João 23. O acidente aconteceu neste trecho da avenida. Segundo a polícia, o motorista do ponto desviou de uma mulher que entrou na frente do veículo. Ele conseguiu evitar o atropelamento, mas não a batida nesta árvore, e apenas ele se deu mal. Em seguida, a mulher descontrolada atravessou as outras faixas da avenida no sentido contrário e entrou na frente de uma caminhonete. Desta vez, ela e o motorista se feriram. No hospital foi constatado, a mulher estava sob o efeito de drogas e álcool. Rosa de Orlando Gurjan teve fraturas nas 2 pernas. A mãe dela contou que a família é de Fortaleza. Rosa teria vindo a Belo Horizonte para fazer exames. O estado de saúde dela é estável. Já o do motorista do ponto é gravíssimo. Ele sofreu traumatismo craniano e teve várias fraturas pelo corpo.
Parentes contaram que o advogado é solteiro e não faz uso de bebida alcoólica. A torcida agora é pela vida dele. A gente está aí na expectativa, rezando muito. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ele é um menino muito bom, muito tranquilo, muito solidário. Se recupere rápido. A Justiça de Esmeraldas anunciou que o Bola vai a júri popular, juntamente com outros 3 ex-policiais, pelas mortes de 2 jovens em 2008, no sítio que era usado para treinamento da Polícia Civil. Condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, Marcos Aparecido dos Santos foi absolvido no julgamento pela morte de um carcereiro. Na entrevista exclusiva dada ao Jornal da Alterosa, ele se afirma inocente, como nos outros casos, mas diz que sabe quem é o assassino. De um lado, quase 12 mil páginas do inquérito que ajudou a condenar Bola e outros 8 envolvidos na morte de Elisa Samúdio. Do outro, um homem que jurou inocência. Essa moça está viva, eu estou preso, acusado desse crime. Suposto, para mim é um suposto crime, porque eu nunca vi essa moça na minha vida. Nos últimos 4 anos, as investigações apontaram o envolvimento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos em pelo menos mais 2 crimes. Um deles ocorreu em maio de 2000. O ex-carcereiro Rogério Martins Novelo foi executado a tiros na porta da empresa da família. A irmã de Rogério chegou a reconhecer Marcos Aparecido como o autor dos disparos, depois que viu Bola na televisão. Em novembro de 2012, a Justiça absolveu Marcos Aparecido. Na entrevista exclusiva, Bola afirma que descobriu o autor do crime na cadeia. Através de pergunta, que eu sou uma pessoa, a gente começa conversando, as visitas vêm, mas não vou declinar no momento. Vocês vão saber mais para frente. E não foi eu. Durante a conversa de quase 3 horas, Bola falou também sobre a denúncia de que havia tramado um plano para matar a juíza Marixa Rodrigues, o promotor do caso Elisa Samúdio e advogados que participaram do julgamento do goleiro Bruno. Você preparou esse plano? Você ameaçou a juíza e o promotor? Jamais. Mas tinha mais um, tinha o meu advogado, Dr. Écio Quaresma. A denúncia foi feita pelo presidiário Jailson Oliveira, que diz ter ouvido de Bola uma confissão sobre a morte de Elisa Samúdio. Isso é uma aberração, mais uma aberração. Aquele rapaz não é digno de ninguém acreditar nele. Isso foi feito uma cariação, foi feito os procedimentos normais, que ali aponta que ele falou, ele mentiu. Ali aponta que ele mentiu, só que isso não aparece. Você ameaçou ele? Não, inclusive, eu dei um abraço nele quando o dia que ele estava saindo, disse que estava indo para a PAC. Todo mundo sabe disso lá, que estava preso junto comigo. Segundo Marcos Aparecido dos Santos, a versão dele sobre a morte de Elisa será publicada em um livro. O que você vai contar nesse livro? A minha vida lá fora, antes de eu ser preso, já dava um livro completo, hoje dá uma biblioteca, entendeu? Eu pretendo escrever, já estou escrevendo, já está escrito. Agora, a minha história eu tenho certeza que todo mundo quer saber a verdade. Não sei o que ele vai contar, porque ele disse que é inocente, não conhecia a Elisa, nenhum dos outros envolvidos no caso. Vamos ver. Hoje o TV Verdade ouve especialistas sobre essa entrevista dada com exclusividade ao Jornal da Alterosa por Bola. Aguarde que é depois do nosso jornal. Um jovem de 28 anos foi preso em Montes Claros depois de ter sido visto saindo da casa da namorada, uma estudante de medicina de 35 anos que foi morta a facadas nessa manhã. Sara Teixeira de Souza, de 35 anos, morava neste prédio na região central de Montes Claros. No corredor do apartamento ficaram as marcas do crime. Ela era estudante do 8º período de medicina e morava sozinha. Segundo a polícia, um professor de Sara, que mora no mesmo prédio que ela, foi quem escutou os gritos de socorro da vítima. Ao chegar no apartamento, ele tentou reanimá-la, mas ela já estava morta. A vítima ela tinha um relacionamento amoroso com o autor, o Leandro Dantas. E parece que ele faz uso de remédios controlados e uso também de drogas.
E nessa data, pela manhã, por volta de 6h20, ele veio até aqui, arrombou a casa dela e desferiu aí umas facadas nela. Não sei se é só uma, se foi várias. Leandro Dantas de Freitas, de 28 anos, foi preso minutos depois do crime pela polícia militar, quando voltava para casa. Na delegacia, ainda estava com as marcas de sangue pelo corpo. Ele confessou o assassinato. Eu estava medicado, eu estava sob o uso de diazepam e o uso de crack, cocaína. Ela entrou em luta corporal comigo, onde a vaca estava próxima. Eu, inconsequentemente, sem ver a faca, sem pensar, eu desferi golpes nela. De acordo com o delegado, Sara já tinha registrado ameaças e agressões contra o suspeito. Foi um crime premeditado, arrombou a porta do apartamento, pegou a faca, desferiu, creio eu, 7 facadas, né? Ele alega estar sob efeito de entorpecente e remédios controlados, mas uma pessoa que está consciente pratica o crime e foge, então creio eu que não tenha dúvidas de que ele estava na plena consciência para praticar o delito. Pedestres enfrentam uma prova de obstáculos para passar por alguns pontos de Belo Horizonte. Perto da estação do metrô Carlos Prates, a calçada tem apenas 20 centímetros de largura. Isso sem contar os buracos, o lixo espalhado por toda parte, até animais mortos. Segundo os moradores, o problema se arrasta há 3 anos. O problema está na saída da estação Carlos Prates do metrô pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. Quem segue em direção a Tereza Cristina até começa bem, mas pouco à frente vai todo mundo para a rua. É que de repente o passeio se torna tão estreito que só cabem os postes entre o muro e os carros estacionados. Aí tem que vir na minha rua, não tem passeio. Aí é complicado pra gente, né? Tem entulho também no meio de passeio. Realmente não tem passeio, fica muito ruim pra gente passar, andar. Dá até medo, né? Em alguns pontos, lixo e entulho tampam o pouco do passeio que existe. Em outros, não tem cimento, só terra. Horrível, né? Não tem calçada direito pra gente. Quem passa de carro aí fica buzinando, achando que a culpa é da gente ainda. Muito curto, não cabe nenhuma pessoa ali, não cabe nada, a não ser o lixo que o pessoal entulha aí. Muito difícil, a gente é a ponto de ser atropelado. A gente teve que vir caminhando pela rua mais ou menos por uns 20 metros. Agora, finalmente, dá para voltar para a calçada. Vamos ver até quando, daqui até a Avenida Tereza Cristina, a gente consegue ir pelo passeio. Aqui a gente já dá de cara com um buraco. Vamos passar por ele aqui. Aí a gente chega aqui nesse ponto. Olha o tanto de lixo, de entulho, folhas secas, galhos, atrapalhando a passagem. Bem debaixo da placa, ó. Ponto limpo. Proibido jogar lixo e entulho. Parece até piada, né? É um absurdo, né? O que o pessoal faz, porque está prejudicando todo mundo. Não só a gente que só passa aqui, mas como quem mora no bairro também. Pouco antes de chegar a Tereza Cristina, parece uma corrida de obstáculos. Só nos metros finais da rua é que o passeio volta a ser o que deveria. Do jeito que está, não tem jeito não. De acordo com o gerente da Regional Noroeste, a CBTU, responsável pelo passeio, será notificada a regularizar a situação da calçada. A legislação prevê 60 dias para o atendimento dessa notificação. Se ao final de 60 dias eles não recuperarem o passeio, eles poderão ser multados e prevê-se R$ 400 a cada metro linear de passeio irregular. Quando a gente constata entulho depositado no logador público, nós temos que identificar o responsável e notificá-lo com um prazo de 24 horas para que ele retire. Devia haver um sistema, né, de comunicação, quem faz a limpeza, a varrição por ali, comunicar que tem lixo entulhado na calçada para facilitar esse trabalho. Ainda segundo o gerente da Regional Noroeste, vai ser feito um pedido para a SUDECAP avaliar a possibilidade de alargamento dessa calçada. Vamos dar uma olhada no trânsito de Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. Você vê aí contorno com Andradas, entre o Complexo da Lagoinha e a Praça da Estação, o trânsito flui bem nos dois sentidos. Agora vemos a Praça 7, cruzamento de Afonso Pena com Amazonas, no centrão da cidade. O trânsito também é tranquilo neste momento. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi, trânsito bastante complicado, engarrafado em todas as pistas, principalmente ali na saída da Trincheira, nessa pista aí do meio, né, naquele X ali, na subida para o Sion e para o Belvedere.
Um homem foi baleado no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, durante uma troca de tiros com a polícia militar. Ele é suspeito de tráfico de drogas, já cumpria pena em regime semiaberto por homicídio e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Após o confronto, o que imperou na Serra foi a lei do silêncio. De acordo com a polícia, durante uma operação de rotina, os militares do batalhão de choque foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram. No confronto, um suspeito foi baleado. Carlos Alberto Soares Júnior, de 33 anos, que já teria passagens por homicídio e receptação, foi atingido no braço e levado pelos PMs para o Hospital João 23. Esse indivíduo que foi alvejado tem uma tornozeleira, deveria estar trabalhando, está cumprindo regime semiaberto e, segundo o relato dele próprio, que está sendo incluído na ocorrência, ele estava aqui para comprar droga. Segundo os militares, a região onde ocorreu o tiroteio é liderada por uma organização criminosa. Pequenas porções de drogas foram apreendidas. O material ainda é contabilizado. 4 suspeitos de envolvimento na troca de tiros conseguiram fugir, mesmo com o apoio do helicóptero da PM. O patrulhamento vai continuar. Defesa Civil e bombeiros fazem um alerta sobre a secura do ar. A intensificação de uma massa de ar seco sobre Belo Horizonte vai deixar a umidade relativa do ar muito baixa até amanhã, com índice entre 20% e 30%, principalmente no período da tarde, o que está bem abaixo do que a Organização de Saúde considera ideal para o nosso organismo. Além de aumentar o risco de doenças respiratórias, esse ar seco contribui para a propagação de incêndios, como este aí, que nós vamos mostrar. Há mais de 24 horas, as chamas consomem a vegetação do Morro do Cachimbe, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, perto do Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Esse incêndio começou nessa terça e nessa manhã os bombeiros retomaram o combate ao fogo, que já destruiu 70 hectares. É considerado o pior incêndio do ano. Uma força-tarefa tenta evitar que as chamas cheguem até as nascentes. Estão na área do Rola Moça o manancial do Mutuca, que abastece a cidade de Nova Lima, e o manancial do Barreiro, que fornece água potável para essa região de mesmo nome na capital e também para Ibirité. A suspeita dos bombeiros é de que esse incêndio começou dentro do parque e seja criminoso, provocado por uma fogueira de acampamento ou ponta de cigarro acesa. A massa de ar seco mantém o tempo estável em Minas, com índices de umidade do ar abaixo dos 30%. Dia de céu ensolarado nas regiões central, leste, sul, triângulo e zona da mata. Máxima de 29 graus em Belo Horizonte. 31 em Januária. Em Pouso Alegre, a temperatura chega aos 22 graus. Aos 33 em Uberaba. E aos 23 graus em Viçosa. Ao vivo você vê a imagem de Belo Horizonte, dia claro, poucas nuvens. A temperatura aumentou mesmo, 29 graus neste momento. A umidade relativa do ar está em 27%, gente. Índice crítico para a saúde. Faltam exatos 2 anos hoje para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E Belo Horizonte se prepara para receber atletas estrangeiros. A capital mineira vai abrigar a equipe da Inglaterra e ainda vai sediar jogos do torneio de futebol. E como as outras cidades sedes, ganhou uma logo com um dos seus símbolos. O nosso é o da Igrejinha da Pampulha, a gente vê aqui ó, na tela, né? E os ingleses, gente, vão treinar no Minas Tênis Clube. Ginástica olímpica, natação, vôlei. Aos poucos, o clima das Olimpíadas está chegando em Belo Horizonte. Este clube vai receber a Associação Olímpica Britânica em 2016. Parceria que começou desde o fim dos Jogos de Londres. Segundo o presidente, os ingleses não fizeram muitas exigências. Estudar os espaços, pegar esses espaços e que já existem no clube. Eles conhecem esse clube inteirinho. E dentro das necessidades deles, eles fizeram essa logística, utilizando os espaços que já estão prontos, fazendo alguma adaptação ou outra. Não tem grandes adaptações. Além de treinar, por aqui os atletas ingleses vão passar pela aclimatação, período em que eles têm que se adaptar ao nosso estilo de vida e principalmente ao nosso clima. Quem já experimentou um pouco disso tudo foi Príncipe Harry. Ele visitou no início do mês de junho o futuro campo de treinamento da delegação inglesa. Percorreu diversas partes do clube e conversou com os atletas mineiros. Ele fez brincadeira com a minha sunga ali. Ele achou que a gente ia estar com a bermudinha, então ele fez uma brincadeira e falou que a gente estava
todo mundo muito bonito. E por falar nisso, as pratas da casa do vôlei também se preparam para o Rio 2016. Carla já foi do time infanto-juvenil e sub-23 da seleção brasileira. E Elaine, que veio de São Paulo, defende um time mineiro há 2 meses. Eu acho que é o auge para qualquer atleta, independente da modalidade. E expectativas melhores. Acho que a gente trabalha tanto para estar na seleção podendo representar o nosso país, ainda mais no Brasil, né? Outro espaço na capital que vai receber atletas é o novo Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. O complexo com piscina e salas de fisioterapia e academia deve ficar pronto no ano que vem. A pista de atletismo já está em funcionamento. Enquanto os atletas profissionais não chegam, 231 esportistas têm o primeiro contato com modalidades como a corrida. O local também deve receber uma outra parte da delegação inglesa durante as Olimpíadas. Esses atletas virão nas vésperas dos Jogos de 2016. Alguns deles vêm em 2015 já para começar a se acostumar com o município, com a estrutura que a gente possui. A proposta é que eles se preparem aqui e se desloquem para o Rio de Janeiro apenas para competir. E que conquistem muitas medalhas para o nosso país, né? Um carro caiu de uma altura de 5 metros dentro do quintal de uma casa em Birité, na Grande BH. Uma menina de 1 ano de idade brincava no local, quase foi atingida. O carro caiu com as rodas para cima. O motorista e a esposa saíam dessa casa que fica a uma esquina do local. A rua é íngreme. José Moreira, de 61 anos, disse que perdeu o controle da direção ao dar ré no veículo. Eu descontrolei. O carro só fazia zoeira e não... Entendi. Eu acho que devia pisar. Na hora eu assustei muito que eu ia bater lá na casa de baixo. Sim. Eu falei assim, vai causar acidente perigoso. Aí eu peguei e joguei o volante para cá. Ele veio de lado aqui. Ele garantiu que a manutenção da Paraty estava em dia. Manutenção em dia, eu sempre dou manutenção no meu carro. Sempre dou manutenção, eu viajo direto aqui para o norte de Minas. No momento do acidente, 3 pessoas estavam na casa, 2 crianças. Segundo os parentes, essa garotinha de apenas 1 ano de idade brincava aqui no quintal. E ela havia acabado de sair minutos antes de o carro cair. Ninguém ficou ferido. Segundo a dona da casa, essa não é a primeira vez que o incidente acontece. Em 5 a 6 anos que caiu. Aí, nenhuma providência foi tomada, né? Então, agora ocorreu de cair de novo, então queremos alguma providência. A aposentada disse ainda que vai providenciar a construção de um muro, mas quer que a Prefeitura de Ibirité também ajude com algum tipo de proteção. Primeiramente, vou ver se a Prefeitura coloca os tal mourões que eles falam, para dar um suporte, porque mesmo com o muro, se não tivesse o muro, acredito eu que teria sido pior. Porque bateria no muro e cairia em cima da... O governador Alberto Pinto Coelho sancionou a lei que regulamenta o uso de jalecos por profissionais da saúde. Ela estabelece que está proibido o uso dos uniformes fora dos hospitais ou do ambiente de trabalho. Os profissionais não podem mais sair às ruas com esses jalecos. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial, já está valendo. Quem for pego com o avental pode sofrer desde uma advertência até multa e o hospital pode ter o alvará sanitário cancelado. A gente vem agora com notícias das eleições. Cerca de 190 mil mineiros vão trabalhar nas eleições deste ano como mesários e os treinamentos já começaram. Ao meu lado, Flávia Bichel, que é juíza eleitoral, vai explicar um pouquinho para a gente qual que é a importância desse treinamento. Bom, a importância é óbvia, né? Porque se a pessoa não fizer o treinamento no dia da eleição, ela não vai saber como agir quando acontecer alguma coisa que foge da normalidade, né? E mesmo normalidade, saber o que é, como fazer, como, né, trabalhar, como receber as pessoas, o que tem que anotar, onde tem que assinar, né, como lidar com a urna eletrônica, tudo isso é importantíssimo. E se ela não souber isso, com certeza no dia da eleição vai ficar apertada. Todas as pessoas convocadas vão trabalhar e precisam fazer esse treinamento? Isso, todo mundo que foi convocado, né, é necessário que venha para que faça esse treinamento e tenha tranquilidade para trabalhar no dia das eleições.
Quem não comparecer a esse treinamento recebe algum tipo de punição? Como que funciona? Não, ao treinamento não. A punição, eu acho, maior é na hora do aperto que vai passar no momento que tiver que trabalhar, né? Mas é importante que venha, né? Não pensar nisso, e tem a grande vantagem que é, se comparecer, tem 2 dias, né, que ela pode ausentar do serviço depois em razão desse treinamento. Existe benefício, então, para quem trabalha? Isso, claro, com certeza tem um benefício para quem trabalha. Tá certo. Lembrando que esse treinamento vai até o dia 14 de setembro. Você fica agora com Ricardo Carlini, o TV Verdade. Logo mais à noite tem a nossa segunda edição, 6h45. Uma boa tarde para você e até amanhã.